Mesmo depois de ter passado tanto tempo, ainda assim ela reconheceu aquele rosto. Era Frederico. Irene arregalou os olhos e começou a gaguejar na tentativa de reagir. Tudo o que Irene queria era dizer que ela não era recepcionista e que a mesma voltaria logo. Porém, sem sucesso, continuou gaguejando. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Frederico sempre gostou de curtir a vida. Em sua juventude, ele vivia arrumando problemas para os seus pais. Isso porque saía muito para festas e ficava toda a madrugada fora. Porém, quase sempre ele arrumava briga com outros jovens que estavam nas festas e baladas. Isso deixava os seus pais José e Eugênia super irritados. Algumas vezes se tornava até mesmo caso de polícia. No entanto, os seus pais não podiam reclamar do outro lado de Frederico. Embora ele nunca tenha tido vontade de estudar algo, desde cedo o jovem havia decidido o que queria fazer em sua vida. Frederico era um ótimo escritor, diga-se de passagem. Na escola, ele não se destacava muito nas matérias. Mesmo com seus pais o incentivando a manter uma boa frequência de estudos, Frederico só queria saber de fazer palhaçadas em sala de aula. Isso quando ele era garoto. Em sua juventude na escola, ao invés disso, ele passou a se relacionar com inúmeras meninas diferentes sem um compromisso sério. Porém, tinha uma matéria em especial que Frederico se interessava e tirava boas notas naturalmente. Era português. Quando chegava o momento da aula de português, Frederico automaticamente passava a prestar atenção na aula sem perceber. Não era à toa que os professores de português eram os únicos que não reclamavam do garoto. Os demais professores chegavam até a ficar com inveja e perguntavam qual era o segredo para os professores de português. Frederico era o único da sala que gostava de escrever redações. Quando os professores de português incluíam redação na prova, era quase certeza que o jovem iria tirar nota 10. Algumas vezes, ele até influenciava os professores de português a dar redação, o que fazia os demais alunos irem à loucura. Mas isso era apenas motivo para Frederico dar risada dos colegas de classe. Notando que ele tinha um talento natural para a escrita, Frederico, sendo muito inteligente, usou isso ao seu favor. O jovem não se interessava em nada mais além disso. Desse modo, passou a fazer pesquisas sobre a carreira como escritor, criação de roteiros, redações e afins. Frederico percebeu que nessa carreira ele conquistaria a sua liberdade. Não precisaria de um patrão ou qualquer tipo de chefe, coisa que o jovem sempre odiou. Uma profissão que dependeria apenas de seus próprios resultados era perfeito para Frederico. O jovem não esperou sair da escola para começar a exercer a função. Quando estava no segundo ano do ensino médio, Frederico já começou a construir o seu portfólio. Utilizou as suas redações que fazia na escola como portfólio. Logo se cadastrou em algumas plataformas e já passou a ganhar o seu dinheiro como escritor. A sua criatividade era diferenciada e os contratantes perceberam isso. Desse modo, ele foi ficando cada vez mais conhecido. Frederico foi muito inteligente. Ele não fez isso apenas para ganhar experiência e seu próprio dinheiro. O motivo principal para ele tomar aquela decisão foi porque o jovem queria ter a confiança de seus pais. Frederico sabia que caso seus pais percebessem que ele estava se dando bem em uma determinada área, ambos não ficariam mais cobrando uma profissão como se faltasse a pretensão do jovem. Até porque Frederico não precisava se preocupar com dinheiro. Os seus pais, embora não tivessem dinheiro de sobra para o resto da vida, eram de classe média. E então, depois que se formou na escola e completou 18 anos de idade, Frederico se tornou um microempresário. Por ele ter começado cedo aos 16 anos de idade, Frederico já era conhecido em sua profissão e, por isso, nunca lhe faltou trabalho. Ele também passou a fazer um curso de português para enriquecer ainda mais o seu portfólio e conhecimento. Isso fez com que o jovem pegasse ainda mais gosto por seu trabalho, melhorando a qualidade de suas escritas. Com o tempo, mesmo sendo extremamente jovem, Frederico passou a ganhar pelo menos 3 vezes mais que o seu pai, que antes disso tinha o maior salário da casa. Isso aconteceu quando Frederico tinha 18 para 19 anos de idade. Logicamente, os seus pais ficaram muito orgulhosos dele. E não foi apenas isso. Frederico ficou cada vez mais popular entre os seus antigos amigos. Foi sendo cada vez mais visado pelas garotas e é claro que Frederico, sendo quem era, adorava essa situação. Mesmo com tanto sucesso profissional e financeiro, Frederico nunca deixou de separar o seu tempo para lazer. Já maior de idade, o jovem passou a frequentar várias festas noturnas que tinham na cidade, junto com seus amigos homens e mulheres da época da escola.
Mas o problema é que nem sempre Frederico consumia bebida alcoólica socialmente, e sempre que ele bebia mais do que podia, acabava se envolvendo em alguma confusão com alguém presente na festa. A verdade é que Frederico roubava a cena na maioria das vezes, chamava muito a atenção das jovens presentes na festa e os garotos invejosos ficavam furiosos com ele. Esse era outro dos motivos que levavam Frederico a brigar com outros jovens. O problema era que na maioria das vezes os seus pais eram envolvidos. Já tinha o fato de Eugênia perder várias noites de sono preocupada com o filho, nas quais definitivamente não sabia onde o garoto estava, pois ele saía sem avisar ou sem dizer qual seria o seu destino. Frederico chegava de madrugada, muitas vezes bêbado e cheio de feridas no rosto por causa das confusões que se envolvia. Mas as conversas que ele tinha com seus pais não eram o suficiente para mantê-lo longe de festas noturnas e confusões. Quando completou 24 anos de idade, surgiu o desejo de morar sozinho e ter o seu próprio espaço. Desse modo, com a ajuda de seu pai, Frederico comprou seu apartamento, que era bastante luxuoso, diga-se de passagem. Até aquele momento de sua vida, o jovem nunca havia tido vontade de ter um relacionamento sério com qualquer pessoa. Mas com o passar do tempo, ele viu essa necessidade. Percebeu que era muito diferente uma relação passageira e outra com alguém que realmente ficaria do seu lado. Frederico tentou se relacionar seriamente inúmeras vezes, mas nunca conseguiu. Às vezes ele até conseguiu uma relação mais duradoura, porém algo sempre dava errado. A relação mais duradoura que ele já teve foi a de quando tinha 36 anos de idade. Frederico conheceu Célia, uma morena que ia à mesma academia que o homem na época. Frederico já era muito popular em sua cidade naqueles tempos e também estava muito dedicado e compromissado com a academia naquela época. Sendo assim, a frequentava todos os dias. Com o tempo, Frederico percebeu que a atenção da mulher estava sempre voltada a ele. Sendo assim, em um determinado dia, ele foi conversar com ela. Ambos se deram bem, passaram a sair e se conheciam melhor a cada dia que se passava. Frederico viu algo em Célia que nunca havia visto em nenhuma outra mulher antes. A cada dia que passava, mais próximos ficavam. José e Eugênia perceberam que o filho estava diferente. O visitavam com frequência e vice-versa. Puderam notar que o jovem estava mais feliz. Porém, ele não revelou que estava saindo com Célia. Mas Eugênia era esperta. Logo ela afirmou que queria conhecer a garota que estava deixando seu filho tão alegre. Frederico se impressionou. Não sabia que estava tão clara sua felicidade. E assim, finalmente ele levou Célia para a casa de seus pais. A mulher simpatizou bastante com os pais de Frederico. Tentou ser o mais educada possível para dar uma boa impressão a eles. Assim que ela foi embora, José parabenizou o filho e disse que aquela jovem faria Frederico muito feliz. Porém, Eugênia não teve a mesma impressão de José. Mesmo que Célia tenha sido bem educada e cuidadosa, Eugênia pareceu ter tido um mau pressentimento sobre ela. Entretanto, não disse nada ao filho, pois não queria que o mesmo ficasse chateado e não queria sabotar o relacionamento deles. Mas infelizmente, Eugênia estava certa. Após 3 meses e meio de namoro, Frederico descobriu que Célia estava o traindo com outro rapaz que também estava sendo traído, pois não sabia que ela namorava Frederico. Quando ele descobriu, sentiu vontade de fazer uma loucura com a sua companheira. Frederico tinha sangue quente para traições. Os seus pais e alguns amigos o impediram de fazer uma besteira contra a mulher. No entanto, Frederico fez o possível para arruinar a reputação de Célia, que ficou mal falada por várias pessoas da cidade. Depois desse dia, Frederico disse a si mesmo que não iria mais tentar encontrar a pessoa certa. Ele não pretendia namorar e muito menos se casar, pois afirmou que isso não era para ele. Todavia, muito mais tarde, aos seus 61 anos de idade, Frederico voltou a procurar pela pessoa certa. Na verdade, tudo o que ele tinha eram relacionamentos falsos. Formava relações com mulheres muito mais novas do que ele, com no máximo 35 anos de idade. Entretanto, no fundo sabia que essas estavam interessadas apenas no seu dinheiro. Irene sempre foi uma mulher doce e meiga, muitas vezes até ingênua, e talvez esse tenha sido o principal motivo para ela nunca ter encontrado a pessoa certa para sua vida. Quando jovem, ela era considerada a nerd da classe, e por causa disso, era a principal alvo de bullying dos demais alunos da escola. A maldade dos alunos se estendeu até o último ano do ensino médio. Irene já estava acostumada àquela altura, e embora ninguém mais encostasse nela, as piadinhas que faziam sobre a garota eram ainda piores que o bullying anterior.
Isso por causa dos seus óculos, que eram enormes. Não havia um só dia que ela não era chamada de 4 olhos. Irene não queria se relacionar com ninguém até aquele ponto de sua vida. Queria viver sozinha para sempre, pois odiava a sociedade por conta dos maus tratos que havia sofrido anteriormente. Entretanto, tudo mudou em seu 3º ano da faculdade, quando a jovem conheceu seu primeiro amor, Antônio. Esse foi o único garoto que a tratou gentilmente e com decência. Antônio se sentiu atraído por Irene e a conquistou com seu carisma. Não foi uma tarefa simples para o jovem, visto que Irene era extremamente introvertida e tímida. Mas quando ele a conquistou, fez com que Irene se sentisse nas nuvens. No entanto, infelizmente Antônio se foi. Ele foi estudar fora do país. Esse era o seu sonho. Irene logicamente se alegrou com o fato de ele estar realizando o seu sonho. Mas essa foi a época mais difícil para a jovem, ainda mais difícil do que quando sofria bullying na escola. Desde que terminou com Antônio, Irene não se relacionou com mais ninguém. Não porque não queria, mas simplesmente porque não conseguia. Não era capaz de lidar com a sociedade. Não sabia conversar com as pessoas com facilidade. Por causa disso, esteve quase sempre sozinha. Irene passou a trabalhar na administração de uma editora de revistas aos seus 26 anos de idade. A jovem se adaptou muito bem lá e, graças a isso, se manteve lá por anos. Havia um redator que escrevia para as revistas da editora na qual Irene trabalhava, que ela sempre admirou. Na verdade, nem sempre, pois durante a juventude do homem, Irene o achava muito exibido. Ela não o via sempre. O homem ia visitar poucas vezes a editora, mas Irene nunca esqueceu de seu rosto. Quando o escritor tinha 29 anos de idade em diante, Irene notou que ele havia desenvolvido um certo amadurecimento profissional, e foi a partir daí que a mulher passou a admirá-lo. No entanto, Irene nunca teve coragem de ir até ele sequer para dizer um oi quando o mesmo aparecia na editora. Ela mal conseguia conversar com homens de classes comuns. Não tinha por que Frederico se interessar por ela. Provavelmente estava o tempo todo rodeado de mulheres, pensou Irene. Os anos foram se passando e nada de Irene se aproximar dele. Mas em um determinado dia, depois que foi encorajada por sua amiga e colega de trabalho, Irene se sentiu confiante. De qualquer maneira, ela iria tentar. Porém, ela soube que Frederico estava namorando uma mulher chamada Célia. Tamanha foi a chateação de Irene que ela passou a chorar sempre que Frederico aparecia na editora. E assim, após algum tempo, soube que Frederico havia terminado com a sua companheira. Irene não queria conversar com ele logo de cara, mas sentiu as suas esperanças sendo renovadas. Todavia, não por muito tempo, pois teve outra descoberta. Ficou sabendo que Frederico havia sido traído. Isso deu a Irene insegurança. Imaginou que muito provavelmente ele não teria vontade de se relacionar novamente tão cedo. Talvez nunca mais. Além disso, com o tempo, Frederico deixou de frequentar a editora. Ao que parecia, ele não estava mais escrevendo. Os anos se avançaram e Irene foi esquecendo Frederico com o tempo, pois havia se tornado apenas um sonho para ela. Frederico estava voltando a escrever depois de muitos anos sem produzir textos profissionalmente, principalmente por causa de sua decepção amorosa. Decidiu voltar a escrever por prazer. Já havia desistido de encontrar o amor de sua vida. Já se considerava um velho rabugento. Já não tinha muitas coisas que tornavam a sua vida feliz. O seu pai havia falecido aos 86 anos de idade. Ele permaneceu cuidando de sua mãe, que já tinha 83 anos de idade. Frederico estava dirigindo em direção à editora, que mais havia lhe ajudado a crescer quando mais novo. Chegando lá, ele desceu do carro e entrou no estabelecimento. Irene trabalhava no setor de administração. Mesmo aposentada e com 61 anos de idade, permaneceu trabalhando lá porque gostava. Ela estava na recepção à procura de um documento financeiro que achava que tinha deixado ali quando foi surpreendida por um homem que, depois de limpar a garganta, disse: "Com licença, eu poderia conversar com a representante comercial do estabelecimento?" Irene se arrepiou e olhou para trás para ver quem era. Mesmo depois de ter passado tanto tempo, ainda assim ela reconheceu aquele rosto. Era Frederico. Irene arregalou os olhos e começou a gaguejar na tentativa de reagir. Tudo o que Irene queria era dizer que ela não era recepcionista e que a mesma voltaria logo. Porém, sem sucesso, continuou gaguejando. Frederico ficou confuso, mas antes que pudesse dizer algo, a verdadeira recepcionista apareceu para atendê-lo. Irene estava em sua sala de administração, falando ao telefone. Estava falando com a sua melhor amiga, que durante muito tempo havia acompanhado o caso de Irene com Frederico. Irene perguntou para a amiga o que ela deveria fazer
e a mesma disse que Irene tinha que ir até lá e falar com ele. Irene dizia inúmeras vezes que ela já não tinha idade para o amor, porém, a amiga em contrapartida dizia que tal pensamento era apenas desculpa para não ir conversar com Frederico. Depois de alguns minutos, finalmente convenceu Irene. Frederico já estava saindo da loja. Ele havia feito um novo contrato de prestação de serviço com a empresa. Quando já estava próximo à porta, foi surpreendido com alguém o chamando. E assim, ele virou para trás em direção à funcionária. Irene estava extremamente nervosa, mas estava decidida que não hesitaria dessa vez. Ela disse que era uma grande fã do trabalho de Frederico e, em seguida, começou a citar algumas das revistas que ele havia feito. Frederico ficou empolgado com aquilo. Não havia tido nenhum fã que soubesse tanto de seu trabalho como Irene sabia. Para a surpresa de Irene, Frederico começou a puxar assuntos sobre trabalhos anteriores e, a partir daí, uma conversa se iniciou. Depois de alguns minutos, Frederico disse que precisava ir, porém esperava vê-la novamente. Em seguida, saiu da editora. Irene ficou mais que feliz naquele momento. Deu um sorriso de orelha a orelha como não dava há muito tempo. Frederico continuou visitando a editora para falar de trabalho, mas também para conversar com Irene. Com o passar do tempo, ele já nem precisava ir à editora com tanta frequência, mas usava o trabalho como desculpa para ir visitar Irene. Frederico percebeu que ele nunca tinha se sentido daquela maneira antes. Ele nem ao menos teve uma presença feminina com quem pudesse conversar tanto a respeito de sua vida. Ele sentiu que a companhia de Irene era mais que agradável para ele. Fazia com que o seu coração queimasse. Era mais ou menos o sentimento que ele chegou a sentir com Célia, mas dessa vez um pouco mais diferente e intenso. E então, após ter convidado Irene para um jantar, ele fez algo que já deveria ter feito há muitos anos. Irene realmente ficou surpresa quando Frederico a convidou para sair. Ela estava exultante, não sentia algo tão bom dentro de si desde o seu término com Antônio. Porém, a verdadeira surpresa foi quando a mulher recebeu um pedido de namoro de Frederico. O homem com quem ela havia tido tanta chance de conversar, mas havia partido. O homem que ela sempre quis que fizesse parte de sua vida, mas nunca conseguiu e pensou que nunca mais conseguiria. Irene sentiu vontade de saltar de alegria, mas se segurou muito. Logicamente, ela aceitou o pedido de Frederico. Parecia um sonho. Depois que Frederico ficou sabendo da história de Irene, ele só se arrependeu por ter demorado tanto para perceber que aquela mulher olhava para ele com um olhar tão intenso. Mas felizmente, não foi tarde demais para ele. Frederico sentiu uma felicidade que nunca havia sentido antes de conhecer Irene. Faziam muito bem um para o outro. Será que as pessoas ficam inseguras e com medo de iniciar um relacionamento por pensarem que está muito tarde para isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.